uma visita especial do Partido dos Trabalhadores, né, Rogério? Apresenta. Recebendo aqui o meu companheiro do partido, Márcio Macedo, que é candidato a deputado federal com o número 1313, como ele diz, Lula 2 vezes para você. 1313. É um companheiro que é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, foi meu colega deputado federal, além de ser meu companheiro de partido, foi um excelente deputado federal, teve uma participação marcante no debate do meio ambiente, na área da seguridade, em vários setores, em várias áreas de legislativa e, inclusive, com destaque nacional ao longo do mandato dele. Fez um excelente mandato e está aqui no nosso Cara a Cara para a gente conversar sobre o dia de ontem e conversar sobre o Brasil, sobre Sergipe, sobre o nosso futuro e sobre as eleições de 2018. Márcio, seja bem-vindo. Eu falei nas suas redes, mas vou falar agora para o pessoal de Rogério. A gente está de cenário novo, é a primeira vez que a gente inaugura esse cenário. Como é que foi ontem, né? O Rogério começou, como é que foi ontem? Olha, eu quero agradecer, Rogério, a você por ter me convidado para fazer parte do Cara a Cara. Já é um sucesso, já está marcando as redes sergipanas. Para mim é uma honra estar aqui com você, meu companheiro de partido, meu companheiro de geração. Nós fomos forjados na luta dos movimentos estudantis, né, do nosso estado, do nosso país. Então é sempre bom estar com você, conversando sobre os desafios do nosso estado e do nosso país. Eu queria só, antes disso, você falou uma coisa que estava sentindo falta da cadela. Da cadela Puca. Olha, Rogério, hoje eu fiz uma visita ao abrigo Tia Lia, lá no Mosqueiro. É um trabalho que me emocionou muito. O Marcelo, ele é advogado, a Lia, ele é economista, e eles têm um trabalho de pegar os animais, cachorros e gatos que são abandonados nas ruas e cuidar. Eles estão com 250 cães lá, mais em torno de 50 gatos, e fazendo um trabalho de recuperação que eu achei bacana. Acho que você deveria ir lá visitar. Sim. Eu fui lá, me comprometi que nós vamos ajudar. O nosso mandato, o futuro mandato com fé em Deus, vamos ajudar, que é um trabalho extraordinário de proteção dos animais, de proteção dos direitos dos animais. E eu falei que você ia lá, então vou lá. Não deixe minha palavra em vão, não. Mas vamos retomar aqui. Mas a gente sabe que o Rogério gosta muito, Márcio, dos animais por causa da Puca. Ele tem 2 gatinhos, esse lado as pessoas precisam conhecer, né? A gente está aproveitando essa campanha para mostrar isso. Rogério, o lado dele pessoal, acredito que você também. As pessoas, o eleitor merece conhecer vocês de perto, né? E lá em casa tem o Thor, que é o cachorrinho de Mariana, da minha filha, de 8 anos, que, olha, Rogério, o pior é que o Thor tem mais moral que eu. É mais ou menos assim com a Puca. A Puca é dona do espaço, né? Mas queria aproveitar para agradecer os nossos seguidores e seguidoras que todas as quintas-feiras estão acompanhando a gente. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos aqui um político, um ex-deputado, um militante dos movimentos sociais, como ele disse, foi meu contemporâneo, nós somos contemporâneos, disputamos uma eleição do DCE, da universidade juntos, compondo a mesma chapa, e que tem uma visão sobre o Brasil, sobre Sergipe, sobre a política do Brasil, sobre esse momento que a gente vive. Então hoje vai ser um dia muito especial para a gente poder aprofundar vários temas e falar sobre, tirar dúvidas, ouvir vocês, saber o que é que vocês esperam de nós, candidatos, e o que vocês querem que seja levado, que tom vocês querem que a gente dê no exercício do mandato. Estamos aqui à disposição de vocês para trocar ideias, para conversar. É um momento muito importante para nós e acredito que para a política também. E é isso, desde a semana passada eu estou super realizada, porque eu estou podendo falar os números. Rogério, senador de Lula, 131, e Márcio Macedo, Lula 2 vezes, 1313, o federal de Lula. Isso é tão bom eu poder falar os números, porque os seguidores, eles precisam lembrar que a gente sempre bate na tecla, o Rogério sabe disso, Márcio,
de que o Lula, ele precisa de ter amigos perto dele para poder ajudá-lo a transformar e resgatar o Brasil que nós tínhamos antes, né? É isso. Você estava falando no início da live sobre o dia de ontem, perguntando Sim, pra a gente já rodou muito assunto. Olha, lá por ontem. Eu, Rogério, achei que ontem foi um divisor de águas. Porque e acho que o Haddad saiu daqui pilhado. Porque, olha, o que eu vi ontem parecia uma atividade de final de campanha. Né? Porque assim, a vibração foi um stick e puxa naquela caminhada, um empurra, uma disputa para ver quem estava melhor posicionado para poder dialogar com o povo. Foi muito bacana, assim, foi muito vibrante. As pessoas gritando o nome do Lula, do Haddad, do Rogério, do Márcio, do Belivaldo, foi uma coisa muito bacana. Eu acho que nós demos um pontapé inicial muito forte. Mostrou que o povo está querendo se vingar de todas essas coisas ruins que estão fazendo com Lula na urna, sabe, Rogério? Eu fui com a sensação para casa de que nós começamos bem ontem. E foi uma visita surpresa, né? Estava planejado, Rogério? Olha, ele tinha uma programação pelo Nordeste e a gente teve o privilégio dele incluir Sergipe na agenda, o que foi muito bom para a gente, né? Poder ter o nosso candidato a vice-presidente da chapa do presidente Lula. E a vinda dele aqui oportunizou as pessoas a virem para as ruas para iniciar e soltar esse grito que está preso na garganta das pessoas, o grito pela democracia, pela liberdade, pela retomada da construção de um país includente, de um país que olha para todos os brasileiros. Então, ontem nas ruas, aquela movimentação, aquela energia, aquela força é a força da esperança e da vontade de reconstrução do nosso país. O que eu senti ontem naquela energia, naquele calor, naquela força, foi justamente esse desejo contido de voltar a ter um país que olha para todos os brasileiros, um país que cuida da nossa juventude, que cuida dos negros, que cuida dos quilombolas, que respeita as mulheres, que respeita as diversidades, que a economia cresce dividindo a riqueza com todos que trabalham e com todos que vivem num país rico, grande como o nosso. Então, ontem eu senti esse desejo e foi para a rua, porque, veja, foi uma manifestação muito espontânea, né? Não teve nenhuma logística para trazer as pessoas. Não foi uma coisa organizada para trazer milhares de pessoas para ouvir um candidato, um candidato a vice-presidente numa chapa, mas a presença e a força do Lula, do que Lula representa, a ideia que Lula plantou no Brasil de que esse país é capaz de cuidar de todos, né? E que a gente está vendo isso sendo desmontado, desconstruído, destruído, fez com que as pessoas fossem espontaneamente às ruas para demonstrar essa vontade de reconstrução do país, e ficou muito claro isso ao longo da caminhada e no ato político final. Tomamos conta das ruas, milhares de pessoas de forma espontânea se posicionando e se manifestando como podiam. E mais, se manifestando inclusive no jeito de se vestir, né? Vestindo vermelho, vestindo cores que representam o Partido dos Trabalhadores e representa um pouco da luta do Marcelo Deda, do PT, do Lula, do Partido dos Trabalhadores. Então foi um dia muito forte, e o que também nos estimula, porque se as pessoas foram espontaneamente para as ruas, elas vão mobilizar quem ainda não percebeu a importância desta eleição para a retomada do nosso país.
É isso, Márcio, você teve essa mesma impressão? Antes de você falar isso, lembrando, o número de Rogério 131, o número de Márcio 1313, eu vou toda hora falar, porque as pessoas precisam lembrar. Você teve essa mesma impressão de que foi uma manifestação espontânea das pessoas? Achei. Que todo mundo queria o vermelho, que todo mundo estava ali porque o coração foi junto? Candice, meu nome é Márcio Macedo, mas pode me chamar de 1313. 1313, vai ser a live inteira assim. Mas olha, eu estava ontem falando para o Haddad, agradecendo a ele por ter aceitado o convite nosso, né, meu, de Rogério, de ter vindo aqui. Eu tinha sugerido que ele começasse a campanha do Lula pelo Nordeste, já que ele é o porta-voz do Lula nessa situação terrível daqueles que estão com medo de enfrentar Lula nas urnas e estão se escondendo por trás dos setores da justiça para impedir a candidatura do Lula nessa prisão injusta, ilegal, arbitrária, né? Sr. Haddad, você que é a voz andarilha do Lula pelo Brasil, começa pelo Nordeste, porque é a região é a casa do Lula. PT. Eu disse, nos dê a honra de receber, já nesse primeiro momento, você em Sergipe. Eu conversei, levei o meu pedido junto com o Rogério, tinha combinado com o Rogério para a gente fazer uma atividade. Até o Rogério brincou, fique tranquilo que se ninguém quiser, nós dois vamos fazer. Mas só que todo mundo quis. Todo mundo quis. Então eu fiquei também com uma sensação muito, muito positiva. É uma situação muito delicada que nós estamos vivendo no Brasil, né? Essa turma do Temer, esse time do Temer que se esconde por trás do PSDB, do Bolsonaro, do Alckmin, dessa turma toda aí, junto com setores da justiça que está na Lava Jato, essa turma botou o país de cabeça para baixo, né? Rasgou a Constituição, o Estado Democrático de Direito, está fazendo coisas para retirar os direitos dos trabalhadores, assim. E ontem eu vi que as pessoas estão compreendendo isso. Eu vi a resposta que Sergipe deu, querendo um país diferente desse que está aí e querendo um Estado com esse time, né, com o time de Lula. É isso que eu senti, sabe, Rogério, nas ruas. E eu estava pensando, eu disse, meu Deus, de onde vem tanto amor por Lula, né? De onde vem tanta demonstração de fé. Aí eu estava pensando comigo ontem, antes de dormir, Rogério, dizendo, pô, mas o Lula também, ele é isso, né? Ele sente as dores do povo. Ele sabe as dificuldades. Ele sabe as dificuldades de onde ele veio. E ele compreendeu isso tudo e transformou isso em política pública. Então, e o país foram os anos mais virtuosos da história do nosso país, o governo do Lula. Então, as pessoas estão com saudade do futuro delas, entendeu? Então, é isso que eu estou sentindo, sinceramente, ontem. E ontem foi um exemplo prático, que as ruas são eloquentes. As vozes que falam das ruas, ela dão demonstração inequívoca do que nós estamos vivendo. Então, Sergipe ontem escreveu um capítulo importante da história do nosso país, que começou uma arrancada que nós vamos fazer com Lula, ou se esses caras, eles consumarem esse crime absurdo de impedir de Lula ser candidato, nós vamos ganhar mesmo assim. Um Haddad, é isso que o povo está dizendo. É isso que essa turma tem que compreender. Não adianta vocês tentarem impedir que as pessoas possam sonhar. As pessoas ontem em Sergipe deu demonstração de que estão sonhando e que querem ver seus sonhos se tornarem em prática com Lula presidente. E olha, com o senador. Com o senador, 3-1. E o deputado federal, 3-3. Olha, os nossos seguidores estão chegando, já estão aí em volume. Vamos mandar um oi para alguns, que a gente sempre faz isso, os primeiros que chegam. O Augusto Souza diz, meus candidatos, senador Rogério 131 e Márcia 1313. Tem também a Shirley, Everaldo, Fabrício, Josué, Claudivânio. O Fabrício, vota, gente, nesse time, Márcio e Rogério, sempre com comentários positivos para vocês, isso é frequente. O Josué Fernandes, de Itapuranga, vai votar 131 e também vota 1313, do Márcio Macedo. Obrigado, queridos. Petrônio fala, meu senador, 131, Pacatuba está com você, moral.
Por falar em seguidores, a gente precisa, inclusive, agradecer a participação, que tem sido intensa. E você falou que ontem muitas pessoas foram às ruas, mas nas redes do Rogério a gente viu quem não esteve nas ruas, esteve nas redes acompanhando. Nós chegamos a bater 50 mil pessoas de alcance na chegada do Haddad. Foi algo assim extraordinário e que as pessoas demonstram isso, né, Rogério? Às vezes não pode estar lá, imagina, né? Ali teve uma perspectiva de quase 10 mil pessoas. E imagina mais esse quantitativo, ou seja, o time do Lula, as pessoas já estão identificando. Primeiro que nós temos um grande desafio em função de tudo que aconteceu com o nosso país. Ontem, com toda aquela movimentação, mas nós não deixamos de tratar de assuntos de grande relevância. A gente tem falado sobre a ausência de uma voz no Senado da República que leve as preocupações sobre o desenvolvimento do nosso Estado, a geração de emprego e, em última instância, a melhoria de vida da nossa população. E um dos temas que tem tomado conta dos nossos debates é o desmonte da Petrobras, que vem junto com o fechamento da Fafem, que é uma subsidiária, uma empresa ligada à Petrobras e que também a gente tem uma preocupação não só com o fechamento da Fafem, mas com a diminuição da atividade e da produção, exploração e produção de petróleo no estado de Sergipe, que tem repercussão geral para a nossa economia. E ontem o Haddad, inclusive, tocou neste assunto no discurso dele e que nós já vínhamos falando e que é preciso a gente levar essa bandeira. Veja, nós temos aqui reservas no pré-sal do nosso litoral que pode gerar, aí, com o que já tem explorado e em produção, quase 300 mil barris de petróleo dia. Isso significa 10 vezes mais do que historicamente a gente produziu em média de petróleo por dia no nosso estado. Você imagine essas reservas sendo exploradas, o impacto que isso teria na vida de todos os sergipanos, a quantidade de empregos, de empresas, na construção civil, na área de serviços, no comércio, na área de educacional, ou seja, demanda por formação de profissionais, no ensino técnico. Veja a quantidade de oportunidades que geraria a exploração desse campo do pré-sal aqui. E veja, o nosso pré-sal não é em águas super profundas, é em água mais superficial, mais próximo da costa, com menor custo de operação e que, portanto, deveria estar sendo priorizado e deveria estar sendo defendido pelos nossos senadores, pelos nossos parlamentares que estão com delegação do povo para fazer isso em Brasília. Infelizmente, nós vivemos uma mudez total dos nossos senadores nessa tarefa de defender os interesses estratégicos do Estado de Sergipe. Outros problemas que a gente tem visto também por exemplo, a BR-101, Márcio, há quase 30 anos em processo de duplicação e é preciso que a gente assuma essa tarefa de garantir a duplicação dela toda, a BR-235 de Itabaiana, depois de Itabaiana até Aracaju, a rodovia Lorival Batista do Lagarto aqui, a BR-101, a rede de distribuição de gás natural que passa em Itapuranga, mas não chega em Lagarto, não chega em Glória, não chega em Itabaiana. A gente tem muitas tarefas do ponto de vista da infraestrutura econômica para dar condições para a geração, montagem de novos empreendimentos, além dos desafios. Você que foi um parlamentar voltado para a questão do meio ambiente, você viu agora essa lei que eles aprovaram do agrotóxico, liberando o uso, tirando da Anvisa a tarefa de regular o uso, como se isso não tivesse impacto na saúde, certo? Proibindo a comercialização de produtos orgânicos em estabelecimentos comerciais em larga escala, ou seja, uma investida muito fora
da normalidade. Você vê o mundo inteiro fazendo o contrário, e eles vindo para o Brasil, nesse momento de desorganização do nosso país, para fazer o que eles não conseguem fazer nos países desenvolvidos. Então, cabe a nós levarmos esse debate sobre a economia, sobre o desenvolvimento do nosso Estado, né, muito importante. E acho que ontem a Haddad tocou nesse tema e em outros temas que ao longo da nosso cara a cara nós vamos poder falar com os nossos seguidores e seguidoras. Isso o Haddad tocou ontem e acho que é importante a gente discutir. Márcio, você tem essa mesma compreensão, porque o Senado tem que andar de mãos dadas com o Congresso, os deputados têm que estar em sintonia com o Senado, com a presidência, para fazer transformações significativas no país. Você tem esse mesmo entendimento em relação ao Petrobras? Você que foi secretário estadual de Meio Ambiente, sabe da importância de ter alimentos sem tantos agrotóxicos, porque hoje em dia, infelizmente, a gente não pode nem querer alimentos completamente livres de agrotóxicos. Mas como é que você vê tudo isso? Você vê a Petrobras, você vê essa atuação, tanto dos deputados federais quanto dos senadores lá até hoje, que pode ser mudado? Então, Candice, assim, a sensação que eu tenho é que estava um limbo, assim, e esses conservadores estavam esperando a hora de ir para cima do povo e destruir as conquistas do Brasil e do povo. Você vê, nesses 2 anos do governo golpista, essa questão dos agrotóxicos é uma coisa assustadora, né? Porque é você botar em risco a população, a vida. Né? Em troco da mais-valia, né? Para beneficiar uma casta que quer cada dia gastar menos e ganhar mais, sem nenhuma preocupação com o povo. E outra é essa da Petrobras, que você está vendo o desmonte de toda a cadeia produtiva do petróleo e que nos atinge aqui, nos fere de morte, porque a economia sergipana sempre teve uma participação decisiva da Petrobras, como o Rogério relatou aqui. Nós fomos deputados, eu e o Rogério, que tivemos na linha de frente da partilha do pré-sal, que era 75 para a educação e 25 para a saúde. O que é que eles estão fazendo agora? Estão pegando o pré-sal e vendendo a troco de banana. 23 centavos de real o barril. Então, olha a chave do futuro para o Brasil, para garantir a educação para essa moçada que está chegando agora, para melhorar esse sistema de saúde que faliu, né, Rogério? Você que é um especialista nisso. Que trouxe muita coisa para o Estado e agora... Aí, as coisas que ainda... Você vê, o Brasil está num processo... O que ainda sobrevive são as políticas gestadas no governo do Lula e o que você, com Deda, fez aqui em Aracaju e em Sergipe, é o que está dando ainda sustentação a uma assistência básica do povo. Então, assim, a cadeia produtiva do petróleo, em Sergipe, ela é fundamental. E Sergipe tem algumas peculiaridades, porque tem petróleo no mar, tem pré-sal e tem petróleo em terra. O que é que eles estão fazendo? O poço como esse de Carmópolis, que ainda poderia, quando o Zé Eduardo Dutra foi presidente da Petrobras... Mais 40 anos. Pois é, descobriu que tinha mais 40, 50 anos. Eles estão querendo vender agora, estão fechando. Estão querendo pegar os ativos da Petrobras aqui, todos transferindo para a Bahia, esvaziando e preparando a privatização, né? Tudo isso, o que está em jogo é a preparação da privatização da Petrobras. Por isso que é fundamental você saber quem é que defende o povo, quem é o time de Lula que está ao lado do povo e quem é o time dos golpistas, quem é o time de Temer, que tem os seus representantes aqui em Sergipe. E você sabe quem são. Então é fundamental, Rogério, que tenha senador da República que tenha compromisso com esse projeto. Sim. E é por isso que eu estou aqui, assim, muito tranquilo, podendo conversar com vocês, com minha alma em paz, que eu estou ao lado de um candidato senador, que eu tenho certeza absoluta que tem compromisso com essas teses que eu estou defendendo aqui. E, paralelo a isso, tem que ter uma Câmara de Deputados que não fique muda, ou que não se venda como se vendeu no impeachment da Dilma. O que a gente viu aqui, né, foi horrível. Ou que não se venda como foi para garantir que o Temer não fosse investigado. Então, é por isso, Rogério, que eu estou enfrentando junto com você essa eleição, que é uma eleição muito, muito dura, né? Muito disputada, muito curta, ainda com muita força do poder econômico. Nós estamos enfrentando essa barra porque eu quero ser deputado
e Rogério quer ser senador, para a gente ajudar Lula a barrar esse tipo de coisa, revogar esse tipo de coisa que está querendo fazer com a Petrobras, revogar a PEC 55, que está congelando os investimentos em saúde, educação, em programas sociais em 20 anos. Olha, isso que você está falando é importante para que os nossos internautas entendam. Vocês imaginem que o salário mínimo hoje são R$ 954, mais ou menos isso. Você imagine que nós estamos em 2018. Você imagine em 2038... Está recebendo R$ 954. Essa é a emenda constitucional 95, no que diz respeito aos recursos para aplicar em todas as áreas sociais e de investimento do país. Ou seja, nós vamos para pagar juros ao setor financeiro internacional e jogar a nossa população numa situação de penúria, de miséria. Nós vamos voltar para o mapa da fome, voltar para o fim dessas universidades que foram criadas, esses campos que foram criados, não terão como ser financiados, sustentados. Isso vai obrigar a cobrar mensalidade. E veja, nós estamos, isso é a emenda constitucional 95 que você falou aqui, que coloca o país e a população completamente numa situação de desproteção. Então, é fato, chegando em Brasília, junto com o Lula, essa emenda constitucional precisa ser revogada, porque é uma trava no crescimento com distribuição de riqueza, que foi a marca do presidente Lula. E eu queria chamar a atenção, nós estamos hoje com 170 mil estudantes que não concluem a graduação, mesmo tendo bolsa. Sabe por quê? Porque falta R$300 por mês para pagar alimentação e transporte para ir para a universidade. Veja, o que nós estamos fazendo neste momento com essa geração? Você imagine, o jovem que sonhou em entrar na universidade, consegue entrar na universidade, consegue ter a bolsa para estudar na universidade, mas não tem apoio para poder ficar na universidade. R$350. Isso, eu quero dizer que é um compromisso nosso. Chegando em Brasília, nós precisamos assegurar que quem entra na universidade e é de baixa renda precisa ter um suporte, como você teve, né? Você teve moradia, restaurante universitário subsidiado, e a gente precisa garantir que essa juventude pobre possa entrar na universidade e cursar até o fim os seus cursos e poderem ser uma nova geração com mais compreensão de como funciona o Estado, de como funciona a sociedade, e dar a sua contribuição para a família, que é fundamental, e para o nosso país. Então, eu acho que essa questão da emenda constitucional 95 a gente precisa revogar, como parte das medidas que vieram com a reforma trabalhista, também precisam ser revistas, né, para que a gente possa equilibrar a relação entre patrão e empregado, criar uma igualdade para que não haja subjugação, para que não haja a humilhação do trabalhador a se submeter a qualquer condição de trabalho para ele poder ganhar o pão de cada dia. São mais de 60% da população vive com uma renda em torno de até 3 salários mínimos, né? E isso significa que é uma população que precisa do SUS, que precisa do sistema público de educação, que precisa dos programas habitacionais que a gente criou. Nós criamos o maior programa de transferência de renda do mundo, o Bolsa Família, criamos o maior programa de habitação popular do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida. Criamos o maior programa de interiorização de médicos da humanidade, o Mais Médicos, e nós precisamos dar continuidade a isso para diminuir as distâncias
entre ricos e pobres no nosso país, para que a paz, para que a segurança, para que a gente volte a ter, né, uma convivência pacífica entre a nossa sociedade, entre os diversos setores da nossa sociedade. Que outra questão, a gente precisa militar, você como deputado, eu como senador, nós precisamos fazer uma militância includente, trabalhar de forma includente. Nós não podemos separar as pessoas pelas diferenças para criar diferenças artificiais que motivam o ódio, a discriminação. Márcio, eu tenho certeza que você, na Câmara dos Deputados, você como deputado, vai ser um parlamentar que vai trabalhar para a inclusão das pessoas, vai trabalhar para diminuir essas diferenças, para juntar as pessoas, para a gente conviver pacificamente e trabalhar para que a felicidade, a prosperidade seja um bem extensivo a todos os nossos irmãos brasileiros e brasileiras. Você já teve vivência, mas você sabe o quanto é difícil, mas você sabe que vale a pena, não é, Márcio? Claro, olha. O Rogério falou aqui, eu falei de um que ele concordou, ele falou de outro que eu vou concordar. São 2 compromissos que o seu deputado federal, 1313, o Lula 2 vezes, e o seu senador, 131, já estão assumindo aqui com vocês. Primeiro, lutar junto com o presidente Lula para revogar a PEC 95, a PEC do fim do mundo. A PEC do fim do mundo. O segundo é lutar com o presidente Lula para revogar essa famigerada reforma trabalhista, que diminui o horário de almoço do trabalhador de 1 hora para 30, que flexibiliza a relação de trabalho, que o chamado acordado fica sobre o legislado. Quer dizer isso? Que o trabalhador não tem nenhuma força de negociar com o patrão. Quem tem, né, olha uma coisa importante, que submete as mulheres grávidas a trabalhar em condições insalubres. Né? Então, assim, esses 2 compromissos nós estamos assumindo aqui com vocês, o seu futuro senador 131 e o seu futuro deputado federal 1313, o Lula 2 vezes, que essas 2 bandeiras nós vamos assumir para honrar Sergipe. E vamos continuar lutando também para fortalecer a Petrobras, a terceira, né, que nós falamos aqui, contra a privatização da Petrobras. Nós vamos comprar essa briga, porque o que esses caras estão fazendo é tentando criar o clima e as condições de privatização da Petrobras. Isso nós não vamos aceitar e vamos trabalhar lá no Congresso Nacional para barrar esse processo que está em curso com o presidente Temer. Olha, os seguidores estão aqui acompanhando. A Crica, que a gente conhece, mas ela sempre fala, e eu acho muito bonito. Coisa linda, nossos líderes do PT, feliz demais. Isso é muito importante, a gente está percebendo. Crica Menezes. Arnaldo Barreto Itabaiana tá com vocês. Tem a Sheila, nossa... Vocês estão preparadíssimos, Xanda, que a gente também já conhece, que também está dando saudação. Flávio Ora, ele deu um toque para a gente, para a nossa equipe técnica, de que o áudio está tendo um ruidinho. A gente já está resolvendo, viu? A gente já está aqui, todo mundo se movimentando. O Márcio também está vendo aqui todo mundo se movimentando. Aí está meio assim, olhando que isso, mas a gente já está resolvendo, é ao vivo, tudo acontece assim no improviso. E aí, o que a gente percebe? O PT está mais unido do que nunca, não é? Não só na esfera nacional, mas aqui em Sergipe, a gente está vendo com muito orgulho todos vocês de mãos dadas, caminhando para essa defesa de Lula, para libertar o nosso presidente e para mudar esse cenário de hoje, né? Ô Candice, você sabe que nós vamos lutar e estamos juntos nessa batalha. Nós fizemos caravana em Sergipe, visitamos 50 cidades do nosso estado, vários bairros de Aracaju, São Cristóvão, vários bairros de Socorro e outras 47 cidades em todo o estado de Sergipe, denunciando e levando o nosso abraço para a população do estado todo, em nome de Lula, levando a esperança e mantendo a força e a fé do povo nessa ideia que Lula pediu que a gente propagasse, que é de um país para todos os brasileiros, um país que envolve a todos. Mas a gente precisa ter consciência de que a prisão de Lula é parte de uma
de um processo de tomada do Brasil. Eles organizaram primeiro um crime, criaram um crime para justificar a retirada de Dilma e impedir a Dilma de continuar exercendo o cargo de presidente que foi dado a ela por 54 milhões de brasileiros. Então, a primeira coisa é o desrespeito à democracia. É o desrespeito e a falta de lealdade de quem deu o golpe com os eleitores brasileiros. Porque isso é muito grave, né? Você retirar uma presidente com 54 milhões, em nome do quê? Sem ter cometido nenhum crime, só para poder fazer e tomar o país e botar o país numa agenda, botar o país num rumo que não interessa ao povo. Botar o país no rumo do gás a R$100, a gasolina a 5, o óleo diesel a 4, ou seja, que demonstra claramente que eles querem explorar dos mais pobres, tirar de quem ganha pouco para dar dinheiro a quem ganha mais. Mas o golpe não se encerrou só na tirada da Dilma. Na tirada da Dilma, depois nessa agenda que a gente falou aqui, da emenda constitucional 95, para juntar dinheiro para o setor financeiro, para piorar as relações de trabalho em desfavor dos trabalhadores, corte nos programas sociais de uma maneira geral, no Minha Casa Minha Vida, no Luz para Todos, no Bolsa Família, tudo isso eles estão fazendo para sobrar dinheiro para dar ao setor financeiro e tinha que completar o golpe difamando, incriminando, condenando, caçando os direitos de Lula e prendendo o Lula. Então, é importante que a gente tenha clareza de que não foi só a justiça responsável pela prisão de Lula. Quem deu o golpe, quem participou do golpe, também é responsável por manter Lula preso. Porque Lula preso significa a certeza de que quem deu o golpe vai, ou eles tinham essa certeza, eu queria que você comentasse sobre isso, quem deu o golpe tinha a certeza de que o povo não reagiria, de que o povo não se manifestaria e de que a gente não teria condição de reverter na eleição. E o que a gente está vendo, Márcio? A gente viu ontem a população vindo às ruas, acreditando e dando a Lula 40% de intenções de voto, mesmo preso, vendo se manifestando contra tudo isso, o PT reassumindo um protagonismo importante na sociedade e a gente já com clareza de que quem deu o golpe queria Lula preso e foi responsável pela prisão do Lula. Então, quem foi que deu o golpe? Quem foram os parlamentares em Sergipe, senadores e deputados federais que votaram para tirar a Dilma? Esses são responsáveis pela prisão de Lula. Se você tem amor pelo Lula, se você está indignado com a prisão do Lula, se indigne com aqueles que votaram pelo golpe e que automaticamente levaram o Lula para a cadeia. Porque, veja, no dia que a Dilma nomeou o Lula ministro, eles não deixaram o Lula ser ministro. Então, era tudo urdido, tudo pensado até botar o Lula na cadeia. Fala um pouquinho sobre isso, Márcio, você que viveu esse momento, esse sofrimento do Lula, você ali ao lado como dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores. Fala um pouquinho sobre isso e mostre um pouco dessas manobras todas para prender e manter o Lula na cadeia, que é a grande missão deste golpe, porque senão a gente acabaria, já teria acabado, a reeleição seria resolvida agora no dia 7, né? E a gente espera que o Lula consiga, com essa ação da ONU, manter a sua candidatura, ser candidato, para a gente acabar com essa desestruturação e esse ataque frontal a nossas instituições e à democracia no Brasil. Rogério, você tocou num tema muito, muito importante para as pessoas que estão nos acompanhando. As nossas elites, elas são escravocratas. Elas têm o espírito de vira-lata. Isto é, ela é escravocrata porque querem manter uma condição do povo escravo dos seus desejos
e era vira-lata porque ela fica de cócoras para a elite internacional e para o mercado internacional. O que eles achavam quando o Lula ganhou a eleição? Eles achavam que ia ser uma brincadeira, que ele ia se desgastar, que ia acontecer com o Brasil como aconteceu com a Polônia e com o Lech Wałęsa. Aí o que aconteceu? Lula fez um governo extraordinário. Sim. Se reelegeu. Aí fez um governo melhor ainda. Aí elegeu a presidenta Dilma e reelegeu. Então, as elites disseram, opa, esse lugar é nosso, para com essa brincadeira. E fizeram um processo de golpe mais sofisticado, né? Não é mais as baionetas e os fuzis e os coturnos nas ruas. É o toque do martelo e as togas com os setores da grande mídia encobertando e dando uma sofisticação e como se tivesse um Estado democrático de direito, mas nós estamos vivendo um Estado de exceção. É uma sutileza, né? É isso que você relatou daquele vazamento que o juiz Sérgio Moro fez da nomeação do Lula, para impedir a nomeação do Lula como chefe da Casa Civil. Se um juiz fizesse isso nos Estados Unidos, eu estou falando do Império, não estou falando de nenhum país socialista, se fizesse nos Estados Unidos, ele seria preso. Imediatamente. E seria demitido a bem do serviço público. Você não pode colocar um chefe de Estado em risco e jogar um país numa crise como ele jogou. Então, essa turma está de olho no crescimento do Brasil. Então, o golpe foi planejado para dizer, olha, vamos acabar com esse negócio do povo tá no poder. Primeiro porque os caras estão de olho no pré-sal brasileiro e no petróleo. Eles estão de olho na biodiversidade brasileira, você conhece bem isso, para a indústria farmacêutica da Europa e dos Estados Unidos. Eles estão de olho na água brasileira, estão em processo de privatização do aquífero Guarani, com a Nestlé como testa de ferro deles. Eles estão de olho na soberania nacional. Repare, o Brasil, um país que estava a maior democracia dos trópicos com Lula, liderando um continente. Então, esse é um casamento entre as elites escravocatas brasileiras e os interesses do Império Americano e do mercado, que queriam se apropriar de todo esse patrimônio nacional e dessa riqueza. E aí fizeram. Inventaram a tal das pedaladas, que até é uma síntese contra o ciclista. Minha mulher é ciclista, Karina, né? Então eu aprendi a ser ciclista também. E, pedalar faz muito bem à saúde, faz muito bem, inclusive como meio de transporte. E a pedalada foi uma invenção. O Temer está fazendo isso aí a rodo. Muito, não é? Para tirar a Dilma. E agora o golpe está em curso. Construíram toda essa mentira em relação a Lula para tirá-lo da eleição. Aí não tão contente, prenderam o Lula para que ele não circule o país. E agora não quero deixar nem ele falar, com medo de eleger, se ele não puder ser candidato, se ele não deixar de eleger o sucessor. Mas o povo está vendo isso. Isso é que é fantástico, né? Exatamente. Achando que tá enganando, o povo está vendo isso. Essa resposta que o Sergipe deu ontem, que está acontecendo no Brasil todo, está claro que estão acontecendo. Eu só queria complementar, Candice, isso que o Rogério falou, que é importante. Essa turma das elites escravocatas, elas morrem de medo do povo e de ódio de dividir os espaços geográficos com o povo. É como se tinha que ser o povo lá embaixo e eles lá em cima. Eles se indignam de ver os filhos do povo fazendo medicina na Universidade Federal do Sergipe. Eles se indignam de